gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 32º dia, fazendo o nosso desafio de lendo o Novo Testamento em 40 dias. Estamos quase terminando, agora só faltando mais uma semana. Hoje a gente vai ler 1 Tessalonicenses 3 a Timóteo 5, capítulo 5. Antes de começar, eu gostaria que vocês deixassem um like, se inscrevessem no canal e bora começar. Capítulo 3. As boas notícias trazidas por Timóteo. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu. E é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas novas a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade de tribulação. Porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. Pois que a ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus. Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta a fé que vocês têm. Paulo ora pelos Tessalonicenses. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem um caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Capítulo 4. A vida que agrada a Deus. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções damos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenha da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Por téria, ninguém ofenda nem defraude o seu irmão. Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa,
mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Exortação ao amor fraternal. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhe escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E, na verdade, vocês já estão fazendo isso isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais, se empenham por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as suas próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista de fora e não venham a precisar de nada. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o Senhor mesmo manda a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nas aves, e assim estaremos para que sempre estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, assim, consolem uns aos outros com essas palavras. Capítulo 5. A vinda do Senhor é certa e repentina. Irmãos, no que se refere nos tempos das épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes observará repentina destruição, como vem as dores do parto da mulher que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que este dia os apanhe surpresa, não, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que abriagam é de noite que se abriagam. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, revestindo-se da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos e vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Conselhos finais. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem. Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês e que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam.
Vivam em paz uns com os outros. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Consolem os animais, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Estejam sempre alegres. Orem sem cessar. Em tudo deem graças porque esta é a verdade, é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Não apaguem o espírito, não se prezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, ao qual também os fará saudações. Irmãos, orem também por nós. Saudem todos os irmãos com um beijo santo. Peço com insistência em nome do Senhor que essa carta seja lida para todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus seja Cristo. Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Segunda Tessalonicenses capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, no nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus, no nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que vocês têm uns pelos outros vai aumentando. É por isso que nós mesmos nos orgulhamos de vocês nas igrejas de Deus, por causa da perseverança e da fé que vocês demonstram em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Isso é sinal evidente do justo juízo de Deus, para que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. Pois, de fato, é justo para com Deus que ele retribua com tribulação aos que causam tribulação a vocês, e que dê a vocês que estão sendo atribuídos alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando ele vier naquele dia para ser glorificado nos seus santos para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. Isso inclui vocês que creram em nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vocês, pedindo que nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor o nome do nosso Senhor seja glorificado em vocês e vocês sejam glorificados nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus. Capítulo 2. Irmãos, no que diz a respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente seu modo de pensar, nem fiquem perturbados. Quer por escrito por palavra, quer por carta como se procedesse de nós, ninguém de modo nenhum os engane, porque isso acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho do homem, o qual se opõe
e se levanta contra o filho da perdição, o qual se opõe, ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando eram ainda. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando não estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o ministério da sua iniquidade já opera e aguarda somente nele. Pera. Aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segunda geração. O Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segunda nação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, chamados para a salvação. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês e mãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Pai, para que vocês... Para que... Oh, nossa, eu tô confundindo muito. Para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Capítulo 3. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas lá, porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem do todo irmão que vive de forma desordenada, e não segundo a tradição que vocês receberam de nós, porque vocês mesmos sabem como deve nos imitar, visto que nunca vivemos de forma desonrada quando estivemos entre vocês, nem jamais comemos pão à custa de outros. Pelo contrário, trabalhamos com esforço e fadiga de noite e de dia, a fim de não sermos pesados a fim de vocês. Sermos pesados a nenhum de vocês. Não que não tivéssemos o direito de receber algo, mas porque tínhamos em vista apresentar a nós o mesmo como exemplo para que vocês não nos imitassem. Porque quando ainda estávamos com você, ordenamos isso. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato ouvimos que há entre vocês alguma
algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas inter- intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinadas e exortamos, no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente como o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por essa carta, vejam, vejam de quem se trata e não se associe com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não tratem como inimigo, mas amolecem como irmãos. Saudações. Que o Senhor da paz, ele mesmo dê a vocês a paz sempre e de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vocês. A saudação é de próprio punho, Paulo. Este é o sinal em cada carta. É assim que eu assino. Benção. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com vocês. Advertência contra falsas doutrinas. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, eu pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para demonstrar certas pessoas, a fim de que eles não ensinassem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias, sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. O objetivo dessa demonstração é o amor que procede de um corpo puro, de uma boa consideração e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem. Não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. A lei e os seus objetivos. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que entregam práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. A graça na vida de Paulo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor, com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por essa mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar sua completa longanimidade. E eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, mortal e invisível, Deus único, honra e glória para todo sempre. Amém. O bom combate. Essa é a demonstração que faço a você, o meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente
foram feitas a seu respeito, que firmando nelas, você combata o bom combate. Mantendo a fé e a boa consciência por alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre estes estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de que aprendam a não blasfemar. Capítulo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestres dos gentios na fé e na verdade. Instruções para os homens e mulheres. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu na transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Capítulo 13. Fiel. As qualificações dos bispos e dos diáconos. Fiel é a palavra se alguém deseja o episcopado. Excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que bispo não seja recém-convertido para acontecer que fique cheio de orgulho e incorra de condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conversando a mistérios da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto às mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que desempenharem bem o diácono alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus, a Igreja de Deus e o mistério da piedade. Escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade.
Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Capítulo 4. A apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé para por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão não é recusável, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo essas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da doutrina que você está seguindo. Mas rejeita as fábulas profanas e das velhas caducas, e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem um valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é da que há de vir. Fiel é essa palavra e digna inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém os despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação ao ensino. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para que o seu uso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Capítulo 5. Como tratar os que creem. Não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães, e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. As viúvas. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, aprendam a primeiro exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e preserva em súplicas e orações noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres mesmo viva e está morta, ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido, e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se os socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa, todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras
e intrometidas, falando o que não devem. Por isso, quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós, pois algumas já se desviaram, seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorras, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Os presbíteros devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro. Os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não adormece o boi quando ele pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceite denúncia contra o presbítero, a não ser exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Vários conselhos. Quanto aos que vivem no pecado, repreendam-os na presença de todos, para que também os demais temam. Diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, peço que com insistência que você guarde estes conselhos, sem discriminação, nada fazendo com espírito de parcialidade. Não tenha pressa para impor as mãos sobre alguém. Não seja cúmplice dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não beba somente água, beba também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns são notórios, mesmo antes do juízo, mas os de outros só se manifestam mais tarde. Do mesmo modo, também as boas obras se evidenciam, e aqueles que ainda não são manifestas, não poderão ficar escondidas. É isso, gente. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. E é isso, gente. Tchau. Até amanhã.